Boa noite, meninos. Como vocês estão? Muito tempo sem nossa aula, não é mesmo? Então vamos aqui retomar. Essa é a nossa primeira aula do regime especial remoto da Univiçosa e a gente vai voltar à estrutura que a gente estava vendo, que é a lista duplamente encadeada. Mas para isso a gente precisa recapitular algumas coisas, já que tem várias semanas que a gente não trabalha com isso, então é normal a gente esquecer alguns detalhes. Então vamos recapitular. Então, o que a gente viu até antes da paralisação, que era o projeto que a gente já tinha finalizado, que era a estrutura de dados da lista simplesmente encadeada e não ordenada. Então, a gente já tinha comentado que a ordenação a gente ia ver quando entrasse na parte dos algoritmos de ordenação. Então, por isso que a gente está vendo todas as estruturas de lista, a gente está focando para que elas sejam não ordenadas, até mesmo para facilitar esse entendimento inicial de vocês. Então, o que a gente viu até então nas nossas aulas, então, relembrando, a lista simplesmente encadeada. Então, aqui eu coloquei a imagem para vocês relembrarem. Então, quais as características dessa lista? Então, a lista simplesmente encadeada, por que ela recebe esse nome? Então, porque ela é simplesmente encadeada. Então, olha aqui, a gente tem somente uma setinha ligando os nossos elementos. Lembra que eu expliquei para vocês? Então, a gente imagina como se fosse uma cordinha interligando cada um desses elementos para a gente ir construindo dessa forma a nossa lista. Se a gente não juntar essa cordinha nos elementos de forma correta, o que vai acontecer? A gente não tem uma lista formada, tá certo? Então, foi isso que a gente viu. Qual outra característica? Então, a gente tem que saber o início dessa lista e qual é o fim dela, não é mesmo? Por quê? Porque não adianta a gente ter essa cordinha interligando, a gente precisa saber onde ela inicia e onde ela termina. Sendo aqui que o último elemento, então quem que vai ser depois dele? Ninguém. Então é o null que a gente representa aqui, que também vai ir para a linguagem de programação Java e outras também. Lista vazia. Então, o que caracteriza uma lista vazia? O início e o fim apontando para null, ou seja, a gente não teria nenhum desses elementos aqui. Em qualquer outro tipo de arranjo, então pelo menos um ou mais elementos, então a gente teria aqui um início, fim, e cada setinha que a gente chama de ponteiro, então cada elemento aqui, ou seja, cada nó, que a gente também viu essa estrutura, então cada nó sabe quem é o próximo dele, correto? Então foi isso que a gente viu e finalizou a implementação desse projeto da lista simplesmente encadeada. E aí a gente começou a ver a lista duplamente encadeada e não ordenada. Então, qual que é a característica dela? Se é simplesmente encadeada, a gente só sabe quem é o próximo elemento dessa lista. Já na duplamente encadeada, cada elemento tem o conhecimento de quem é o próximo e também de quem é o anterior dele. Então, por isso que ela chama duplamente encadeada. Então, agora eu não tenho apenas um ponteiro, eu vou ter dois ponteiros. Um ponteiro que a gente chamou de próximo e o outro que a gente chamou de anterior. A gente continua sabendo quem é o início dessa lista, ou seja, quem é o nó de início e quem é o nó de fim, correto? O último elemento. Então, quem é o próximo do último elemento? Não tem ninguém. Como que a gente representa isso? Então, ele tem que apontar para vazio, que é o null. O primeiro elemento, quem é o anterior a ele? Então, seria ninguém. Então, como a gente representa? Colocando também o vazio. Então, a gente representa aqui pelo null, correto? Então, foi isso que a gente viu antes da paralisação. Então, a gente começou a ver aqui a lista duplamente encadeada
e esses dois métodos que a gente implementou em sala de aula. Então, a gente fez o método para inserir no início da lista e para inserir no fim da lista, tá? Então, esses dois métodos de quem veio na aula já estão implementados, já estão feitos. Quem não fez, quem não estava na aula, vai precisar fazer depois para acompanhar da onde a gente tinha parado. Mas mesmo assim eu vou relembrar aqui para vocês quais que eram as ideias para a gente inserir um novo elemento no início ou um novo elemento no fim dessa lista. Então aqui, para inserir no início dessa lista, então o que a gente tinha discutido? Então esse primeiro seria o nosso primeiro elemento, e aqui eu tenho o ponteiro para saber quem é o início, quem é o fim. Então, se eu vou inserir no início, eu não preciso mexer no meu ponteiro de fim. Então, a gente vai focar somente nesta parte aqui. Então, o que a gente precisa fazer? Então, os dois primeiros passos. Alocar o espaço para armazenar um novo nó na lista. Então, a gente cria essa variável e chama o construtor dela, para a gente poder utilizar o objeto. Atribui informação ao novo nó, ou seja, a gente chama lá o nosso método setElemento, passando como parâmetro o elemento que a gente quer adicionar. Então, essas seriam as duas primeiras linhas de código, já linkando com o projeto de vocês em Java. Então, se vocês pegarem o projetinho de vocês em Java, vocês vão ver que cada um aqui desses itens virou uma linha de código correspondente para vocês implementarem, certo? Então, essas seriam as duas primeiras. Então, aqui a gente ainda não mexe nos ponteiros. Então, a partir do terceiro item que a gente vai fazer essa modificação. Por que isso? Lembrem, se a gente não atualizar esses ponteiros aqui dessa lista corretamente, ou seja, se a gente não organizar essa cordinha que está ligando cada elemento, a gente vai perder elemento no meio do caminho. Isso significa que a gente não vai ter a nossa lista montada. Então, o terceiro passo. Faz o próximo desse nó apontar para o elemento que era o primeiro da lista. Então, aqui a gente quer inserir esse novo elemento no início da lista. Então, quem era o antigo elemento? Era o primeiro, correto? Então, agora a gente tem este novo elemento aqui. Então, faz o próximo desse nó apontar para o elemento que era o primeiro da lista. Então, qual setinha que é aqui? Vai ser este, ó. Esse aqui é o próximo, então ela está saindo daqui e apontando para o antigo primeiro elemento. Passo 4. Atualize o ponteiro anterior do novo nó para null. Por que isso, gente? Se agora este novo elemento vai ser o primeiro da lista, qual que é a característica do primeiro elemento da lista? Eu não posso ter ninguém antes dele, tá? Então, é por isso que a gente tem que fazer o anterior dele apontar para vazio. Então, onde está representado isso aqui? Então, aqui do lado esquerdo do elemento novo seria o ponteiro para o anterior. Então, tá aqui saindo a setinha daqui e indo para null, tá? Então, esse é o quarto passo. Quinto passo, atualiza o ponteiro anterior do segundo elemento para o novo nó. Então, o segundo elemento aqui no caso é o que era o primeiro antigamente, tá? Então, a gente vai pegar aqui, ó, saindo daqui do elemento 1, saindo do anterior, e tá apontando para quem? Para o próximo do novo elemento. E, por fim, a gente atualiza o ponteiro de início para o nó recém-criado. Então, aqui que está pontilhado, então esse era um antigo elemento, então a gente tem que tirar essa ligação. E aqui agora, ó, em vermelho, saindo do início e linkando com o elemento novo. Então, assim a gente tem todos os ponteiros atualizados
para que a gente não perca a lista que já existia e somente acrescente este novo elemento. Então, esse seria para inserir algum elemento no início da lista. Então, agora vamos ver como fazer isso no final, vamos relembrar, porque isso a gente já tinha visto. Então, os dois primeiros passos são iguais ao anterior, a gente precisa criar o objeto e colocar o elemento lá dentro. E aí a gente começa a atualizar os ponteiros para que a gente também não perca a lista que já existia. Então, aqui, o terceiro passo. Faz o próximo deste nó apontar para null, ou seja, o fim da lista. Então, aqui a gente tem um novo elemento. O próximo dele é essa caixinha da direita. Saindo a setinha aqui, ele está apontando para quem? Para vazio. Correto? Acompanhando até aqui, pessoal? O quinto passo. Não, desculpa, o quarto. Atualiza o ponteiro anterior do novo nó para o último nó, ou seja, o último nó antigo, tá? Então, o ponteiro anterior, então agora é a caixinha aqui da esquerda. Então, vamos seguir a setinha. Então, tá saindo aqui, o anterior dele aponta para quem? Para o elemento 3, tá certo? Passo 5. Atualiza o ponteiro próximo do último nó para o nó recém-criado. Por que isso, pessoal? Se a gente esquecer esse passo 5, a gente não vai saber quem é o último elemento, a gente vai perder esse elemento, pelo menos através de chegar até ele pelo penúltimo item e o próximo dele a gente não vai saber, então isso é importante. Então, onde está representado? Então, ela está saindo daqui e indo aqui para um novo elemento, tá? E aí, por fim, a gente atualiza o fim da lista. Então, esse aqui que está pontilhadinho, então a gente atualiza por este ponteiro em vermelho, saindo do fim e apontando para um novo elemento. Então, dessa forma, a gente tem todos os ponteiros atualizados e a gente não tem inconsistência na nossa lista. Então, a gente, dessa forma, consegue a cada novo elemento ir linkando a nossa lista de forma correta, ir sabendo quem é o próximo, quem é o anterior. Tá certo, gente? Até aqui? Então, isso a gente já tinha feito na nossa última aula, antes de acontecer isso tudo. Então, se vocês relembrarem lá o código que vocês fizeram, então vocês vão identificar tudo isso que a gente relembrou aqui, beleza? Então, vamos continuar. Então, agora é a parte aqui nova. Isso aqui é só para mostrar que o node, né, a estrutura do nosso nó, a gente chamou de node em Java, então a gente só acrescentou aqui na lista duplamente encadeada um ponteiro para o anterior, tá certo? Porque na simplesmente encadeada a gente só tinha o próximo, então agora a gente colocou o anterior. E a estrutura da lista continua a mesma. Então, a gente tem um node de início e um node de fim e os nossos métodos, tá? Então, foi essa modificação que a gente criou para acomodar a nossa lista duplamente encadeada. E aqueles dois métodos vocês já tinham implementado, tá? Que foi esse slide aqui dos exercícios, tá certo, gente? Então, no dia vocês não tiveram dúvida, eu olhei, estava tudo correto, tá? Mas se ainda hoje, relembrando isso, olhando de novo o código, ainda tem dúvida, não entendeu direito o que vocês fizeram, então aproveita para tirar as dúvidas, não deixa passar. Sempre lembrando também, gente, que é importante vocês comentarem todo o código Java de vocês, justamente para na hora que vocês forem estudar, não ficarem perdidos, porque realmente aí como vocês brincaram, isso dá um node na nossa cabeça, tá? E dá mesmo, tá? Então às vezes pegar lápis e papel e desenhar para saber quem é o anterior, quem é o próximo, risca ali. Então isso ajuda a gente a entender o que deve ser feito para a gente levar isso para programação. Então tem hora mesmo que não é tão trivial. Então, vocês têm que estudar, têm que praticar.
Então, a partir daqui é a nova matéria, tá certo? Então, a gente continuando lá nos métodos, assim como a gente fez para a lista simplesmente encadeada, então aqui a gente tem também que ter a função para percorrer essa lista. Só que aqui a gente vai ter duas opções. Então, a gente quer percorrer essa lista do início até o fim e do fim até o início, porque agora fica fácil tendo o ponteiro para o elemento anterior. Então, não vai fazer muita diferença a gente percorrer do início para o fim ou do fim para o início. Então, a gente precisa só fazer algumas pequenas modificações. Então, do início até o fim, então a gente criou uma variável auxiliar do tipo node. Lembrando, para percorrer essa lista, a gente coloca um laço de repetição, e a gente viu que nesse caso o while ia ser mais fácil do que utilizar um for, então por isso que a gente utilizou o while. E aí vocês vão perceber que para essa função aqui, para este método, do início até o fim, vocês não vão precisar modificar nada. Vocês só vão precisar modificar o nome, porque a gente vai ter que criar uma nova função para percorrer do fim ao início. Então, a função, o método para percorrer do início ao fim, vocês não vão modificar, vocês só vão modificar o nome. Mas eu quero que vocês entendam por que não precisou modificar, tá? Então, por que isso? Porque indo do início ao fim, a gente está sempre indo, né, começando do início, obviamente, e sempre pegando o próximo dele até chegar no fim. Então, na lista duplamente encadeada, como os ponteiros próximos continuam intactos, eles ainda existem, então é por isso que a gente não precisa alterar nada neste método, correto? Agora, já para percorrer do fim até o início, então aí vocês vão ter que trocar a lógica. De que forma? Então, em vez de começar do nó de início, vocês vão ter que começar pelo nó de fim, certo? E em vez de ir percorrendo, pegando o próximo elemento, vocês vão ir percorrendo pegando quem? Os elementos anteriores de cada elemento que vocês estão, tá? Então, é isso que vocês têm que pensar. Então, aqui o código. Então, a gente utilizou esse aqui para fazer do início ao fim, mas a gente consegue também pensar a mesma lógica do fim para o início. Então, aqui, essa primeira linha. Então, o que a gente teria aqui para preencher? Então, a gente cria a nossa variável auxiliar, lembra? Então, tá aqui, ó, criação da variável node auxiliar. Então, a gente continua com ela também no método para percorrer do fim ao início. Então, ela vai ser do tipo node, e aqui a gente chama o construtor dessa variável, desse objeto, certo? Então, lembrando, sempre esse primeiro teste que está aí no projeto de vocês. Então, a gente está comparando o quê? Para saber se a lista é vazia ou não. Então, aqui, se o início, né, poderia ser o início ou o fim, tanto faz, porque a lista vazia a gente sabe que tanto o início quanto o fim apontam para vazio, então basta testar só um deles. Então, se o início da nossa lista for vazio, for null, então significa o quê? Que é lista vazia. Caso contrário, né, no else, aí a gente vai percorrer essa lista. Então, aqui, lembra, a variável auxiliar, para ir do início ao fim, ela pegou quem? O início da lista. Se a gente está querendo fazer o contrário, então aqui vai ter que pegar o fim da lista. E aqui no nosso laço de repetição, então, em vez de pegar a cada próximo elemento, a gente vai testar o quê? Então, aqui, em vez da gente pegar cada próximo elemento, a gente quer pegar o anterior. Então, é essa lógica que vocês têm que começar a praticar aí, a pensar. E aqui é a mesma forma, porque a gente vai percorrendo de um em um elemento. Então, a gente percorreu aquele elemento, então a gente tem que ir para o próximo anterior dele para imprimir o que ele tem. E a gente vai pulando de elemento em elemento até chegar novamente no fim da lista, que seria a nossa condição de parada. Certo?
meninos? Então é isso que a gente tem aqui para esclarecer vocês como vocês vão implementar para percorrer essa lista do fim ao início. Já a função para esvaziar a lista, então continua a mesma do que na lista simplesmente encadeada, porque aqui a lógica não alterou. Então, início e fim apontando para vazio, continua significando que a nossa lista está vazia, ou seja, que ela não tem nenhum nó nela. Aí, para remover um elemento, então a gente continua tendo que analisar aquelas três situações. Primeiro, de remover do início da lista, de remover um elemento do fim da lista ou remover do meio da lista. Então, a gente tem que avaliar essas três situações para atualizar de forma correta os ponteiros para que a gente não tenha nenhuma inconsistência. Lembrando que, primeiro de tudo, obviamente, a gente pergunta ao usuário qual elemento que ele gostaria de retirar, para a gente passar isso como parâmetro para ser buscado na nossa lista. E aí depois a gente cria uma variável auxiliar, a gente ainda vai precisar dela. Só que aqui a variável anterior não vai ser mais necessária. Por quê? Lembra, a gente criou lá na lista simplesmente encadeada uma variável anterior, node anterior, por quê? Porque a gente não tinha o conhecimento de quem era o elemento anterior. Então, conforme a gente ia percorrendo os próximos elementos, a gente tinha que saber quem era o anterior para poder remover e fazer a ligação dos ponteiros de forma correta. Aqui, como a lista é duplamente encadeada, então essa informação já faz parte da estrutura da nossa classe Node. Então, por isso que a gente não precisa dessa variável auxiliar que a gente chamou de anterior. Então, isso já está implícito agora dentro da nossa estrutura da nossa classe Node. Então, vocês não vão precisar mais dela. Então, vocês apaguem ela do projeto e aí começa a montar a lógica utilizando já a estrutura nova da lista duplamente encadeada, correto? Porque se vocês deixarem ela no projeto de vocês, é como se vocês não estivessem implementando a lista duplamente encadeada de forma correta. E é isso que eu vou avaliar se vocês estão fazendo realmente do jeito certo, tá? Então, vocês têm que apagar essa variável e mexer realmente com as lógicas do get e set para saber como que vocês vão atualizar esses ponteiros. Então, começando aqui, para remover um elemento do início da lista. Então, o que vocês precisam pensar na hora de setar os ponteiros? Então, vamos lá. Então, vamos supor que a gente vai remover este primeiro elemento aqui, que está em vermelho. Então, o que a gente precisa atualizar? Então, primeira coisa, atualize início para o segundo nó da lista. Quem que é o segundo nó da lista? É o próximo do nó a ser removido, tá? Então, aqui, quem que é o próximo do elemento primeiro aqui? É o elemento 2. Então, por isso que aqui está pontilhado. Então, o meu início agora eu vou indicar que ele é o elemento 2. O elemento 2 é quem? É o próximo, aqui a setinha é o próximo desse elemento 1 aqui. E aí, importante, gente, o anterior desse nó aponta para null. Se a gente está removendo o elemento, então a lógica é o contrário lá, na hora que a gente inserir o elemento. Então, a gente está removendo. Então, se a gente não atualizar este ponteiro anterior aqui, olha, este ponteiro aqui para vazio, é como se o outro aqui ainda existisse. Tá? Eu até poderia ter deixado ele aqui e ter colocado ele pontilhado. Tá? Então, este aqui é como se existisse aqui um ponteiro. Lembra, quem era o anterior do elemento 2? Era o elemento 1. Então, se eu não atualizasse ele, então na hora de percorrer a lista ou de inserir alguma coisa, ia dar inconsistência. Por quê?
é como se este segundo elemento ainda estivesse vendo o elemento 1, tá? Lembra, em Java a gente não vai chegar e deletar este elemento aqui da memória, a gente só vai mexer com os ponteiros para alterar a visibilidade daquela lista de acordo com as alterações que a gente está fazendo. Então, a gente modifica aquele ponteiro que existia aqui anterior e atualiza ele para o que está em vermelhinho aqui. Então, o anterior do segundo elemento, que agora seria o primeiro, então é vazio. Por quê? Se a gente está eliminando esse primeiro elemento, então o segundo elemento passou a ser o primeiro da lista. Qual a característica do primeiro elemento da lista? O anterior dele aponta para vazio. Então, são essas as alterações que vocês precisam fazer para ter a consistência dos ponteiros. Então, qual é a modificação comparando com o projeto da lista simplesmente encadeada? Então, a gente só acrescentou esse segundo passo aqui, porque agora a gente tem um ponteiro anterior, antes a gente não tinha. Então, vocês podem reparar lá no código de vocês que vocês vão precisar fazer o quê? Acrescentar mais uma linha de código para representar essa alteração aqui, essa instrução, correto? Agora, se a gente quiser remover um elemento do fim da lista, então o que a gente faz? Então, a gente vai atualizar o fim para o penúltimo nó da lista, ou seja, quem seria o nó anterior. Então, foi essa modificação. Então, o fim aqui está pontilhado, então não é mais esse terceiro elemento, porque esse terceiro elemento é o que a gente vai remover. Então, a gente substitui este ponteiro e agora ele passa a ser quem o fim? O elemento 2. Quem que é o elemento 2? Seria o nó anterior do terceiro nó, correto? E aí a gente vai atualizar também o ponteiro próximo do fim para null. Então, já que este segundo elemento agora, quando a gente tira esse terceiro, então este segundo elemento passa a ser o último elemento da nossa lista. Qual que é a característica do último elemento da nossa lista? Ele não pode ter ninguém depois dele. Como a gente representa isso? Fazendo o ponteiro dele, o próximo, tá vendo aqui do lado direito? Então, o ponteiro próximo dele vai apontar para vazio. Então, é assim que a gente diz que não tem mais nenhum elemento depois dele. Então, aqui está correto, aqui está pontilhadinho. Então, se a gente não fizesse essa alteração, é como se este ponteiro aqui ainda continuasse existindo. Então, é como se este terceiro elemento ainda fizesse parte da lista. Então, percebam, não basta a gente atualizar o fim, a gente também tem que atualizar o ponteiro próximo para que fique correto aqui a nossa lista. Beleza, meninos? Então, aqui seria para remover um elemento no fim. E agora para remover um elemento qualquer que esteja no meio da lista. Então, o que a gente precisa pensar? Então, primeiro, o próximo do nó anterior aponta para o próximo do nó a ser removido. Então, onde está representado isso? Então, aqui agora, ó, a gente vai eliminar este elemento 2 aqui. Então, quem que é o próximo do nó anterior? Então, aqui é o nó 1. Quem que é o nó anterior ao 2? É o 1, tá? Então, o próximo do 1, então é este, aqui a caixinha da direita, então este aqui tá saindo aqui e apontando para quem é o próximo elemento dele. Então, agora o próximo elemento dele é o 3, porque o 2 a gente está removendo. Se a gente não fizesse essa alteração, então é como se o elemento 2 ainda existisse na nossa lista. E em seguida, a gente precisa fazer qual outra atualização para garantir que esse elemento 2 não vai ser acessado pela nossa lista. Então, o anterior do próximo do nó a ser removido aponta para o anterior desse nó. Em outras palavras, que é mais fácil visualmente aqui a gente entender. Então, o anterior do nó a ser removido, o anterior do próximo do nó. Então, a gente tem aqui o nó 3.
Então, o anterior dele. Então, o anterior dele não pode mais apontar para esse segundo elemento. Então, por isso que aqui está pontilhado. Então, é isso que a gente tem que atualizar. Se a gente deixasse do jeito que estava, então é como se esse elemento 2 ainda existisse na nossa lista. Então, a gente vai fazer o anterior deste elemento 3 a apontar para o elemento 1. Então, é isso que a gente precisa atualizar. Então, modificar o ponteiro próximo do elemento 1 e o ponteiro anterior do elemento 3. Então, é basicamente isso que vocês precisam fazer para colocar aí de forma correta quando a gente elimina, quando a gente remove um elemento qualquer da lista que não seja o primeiro e nem o último. Então, novamente, se vocês forem observar lá o código Java de vocês, o projeto, então vocês vão ter que acrescentar mais uma linha de código expressando essa lógica aqui de atualizar os ponteiros anteriores, correto? Então, aqui a gente finalizou os métodos básicos para as listas duplamente encadeadas e não ordenadas. Então, vocês perceberam que precisam ser feitas algumas modificações com relação ao projeto da lista simplesmente encadeada que a gente já tinha feito. Então, não é nada muito complexo. Então, como a gente pegou como base já o projeto da lista simplesmente encadeada, então fica um pouco mais fácil vocês somente entenderem a lógica e fazerem as alterações que é necessário. E aí eu já linko com as listas circulares. Então, esse seria o nosso próximo assunto. Mas a gente não vai precisar ficar vendo aqui cada um dos métodos novamente. Por quê? Qual que é a única diferença das listas circulares? Então, aqui a gente começa com a lista circular simplesmente encadeada e não ordenada. Então, qual que é a diferença dela para a lista simplesmente encadeada? Então, por que ela recebe esse nome circular? Ela realmente vai fazer um círculo, né? Ela vai interligar um início no fim de outra coisa, ou o fim no início, né? Então, essa é a lógica de uma lista circular. Então, ela realmente forma um círculo. Aqui, obviamente, né, tá em retângulo, mas a gente poderia imaginar aí sendo um círculo, ou seja, o primeiro elemento está ligado ao segundo, que está ligado ao terceiro, e esse terceiro volta a se ligar com o primeiro. Então, essa que é a ideia de uma lista circular. Então, qual é a única alteração a ser feita no projeto? Então, o próximo do último elemento não vai apontar mais para vazio. Ele vai apontar para quem? Para o primeiro elemento da lista. Então, essa é a única alteração a ser feita. Lista vazia, no caso de lista circular, continua a mesma forma. Então, o nosso início e o nosso fim vão apontar para vazio, para null. Então, isso indica lista vazia da mesma forma. Então, a única diferença é que agora o último elemento vai apontar para o primeiro. E aí, então, o que vai implicar aqui? Quando a gente remover o último elemento, então tem que ter este cuidado para fazer esse aqui do 2, por exemplo, se ligar ao primeiro. E quando a gente vai inserir aqui no final, então também este último ponteiro do próximo, do último, tem que ser atualizado para o primeiro elemento. Nos outros casos, vai continuar a mesma coisa, não tem alteração nenhuma. E a mesma coisa para a lista circular duplamente encadeada e não ordenada. Então, a duplamente encadeada. Então, a gente sabe quem é o próximo, quem é o anterior. Então, por isso que a gente cria aqui agora dois novos ponteiros. Então, quem são eles? Então, aqui no último elemento, então, o último elemento, olha, quem é o próximo dele? Ele volta a apontar para o primeiro elemento. E o primeiro elemento não vai apontar mais o anterior dele para vazio. Então, quem que é o anterior do primeiro elemento? Vai ser o último elemento, tá? Então, são essas as alterações a serem feitas. Então, também tem que tomar cuidado para atualizar os métodos em que os ponteiros estavam setando para vazio
Então, tem que revisar esses ponteiros. E agora, sempre prestar atenção, quem for o último elemento da lista, o próximo dele aponta para o início da lista. E quem é o primeiro da lista, o anterior dele vai apontar para o fim da lista. Então, essa é a lógica das listas circulares. Então, por isso que a gente não vai analisar tópico por tópico aqui, porque é a mesma lógica que a gente já viu, tanto para a lista simplesmente encadeada, como que a gente acabou de ver hoje para a lista duplamente encadeada. Então, só tomar cuidado com os ponteiros. Então, quais as atividades que vocês têm para fazer ao longo dessa semana? Então, o plano semanal da nossa aula vai estar lá no Moodle para vocês analisarem com calma. Essa explicação aqui, essa aula vai ficar disponível para vocês também verem quantas vezes foram necessárias para vocês fazerem as atividades para implementar o projeto de vocês. Então, o que eu quero que vocês façam? Então, vocês precisam agora finalizar a lista duplamente encadeada. Então, o que é finalizar? Implementar o método lista, implementar o método percorrer lista do início, que é só modificar o nome, porque a gente viu que não vai precisar alterar nada no código em si com relação à lista simplesmente encadeada. Criar o método percorrer lista do fim. Então, vocês só vão copiar aqui da lista do início e modificar o nome e fazer as alterações com a lógica que a gente discutiu aqui na aula também. Então, vocês têm que, em vez de começar do início, começar do fim da lista, pegando os elementos anteriores. O método de esvaziar a lista, que não vai alterar, e remover o elemento da lista, e aí aqueles 3 casos que a gente viu, e vocês vão ter que acrescentar aquela linha de código para cada um dos casos que a gente analisou aqui nessa aula. Então, é isso que vocês precisam fazer. E aí, para a lista circular, então, qual que vai ser a lógica? Então, vocês finalizaram a lista duplamente encadeada, porque a lista simplesmente encadeada, a gente já tinha finalizado o projeto dela. Então, como que vocês vão criar para a lista circular? Então, vocês vão lá pegar o projeto de vocês da lista simplesmente encadeada, que é o primeiro que a gente fez. Vocês vão copiar esse projeto no NetBeans e vão nomear como LS circular, ou seja, lista simplesmente encadeada circular. Tá? Então, aqui o LS veio antes só para facilitar aí a nomeação do projeto. Tá? Então, isso aqui vai indicar a lista circular simplesmente encadeada. E aí fazer as modificações com os ponteiros aqui que a gente discutiu. Então, quem for o último elemento da lista, então qualquer alteração que precisar ser feita com relação ao último elemento, quem é o próximo dele não vai ser mais null, vai ser quem? O primeiro elemento. E aí vocês conseguem criar o projetinho de vocês para a lista circular simplesmente encadeada. Para a lista circular duplamente encadeada, então vocês vão pegar o projeto que vocês vão terminar após essa aula, que é da LD, e aí também faz a nomeação para indicar que é a lista circular duplamente encadeada e fazendo as alterações dos ponteiros. Quais alterações? Então, novamente, tomando cuidado dos métodos que precisam manipular o último elemento ou o primeiro elemento, sendo que no último elemento, o próximo do último elemento não vai apontar mais para vazio, ele tem que apontar para o primeiro elemento. Métodos que precisam alterar o nó inicial, o primeiro elemento. Então, o anterior do primeiro elemento não vai mais apontar para vazio, ele vai apontar para o último elemento da minha lista. Então, são essas as modificações. Tendo os projetos base prontos,
ou seja, da lista simplesmente encadeada e da lista duplamente encadeada, então fazer os projetos derivados para as listas circulares fica relativamente fácil, tá? Então vai ser mais simples de fazer. Então é isso que vocês precisam realizar até o final da semana. Então com isso a gente finaliza essa estrutura de dados, que são listas, e aí a gente está apto para continuar seguindo com a nossa disciplina. Então, nosso próximo assunto, a gente já vai começar a ver alguns algoritmos de ordenação antes de entrar para as próximas estruturas de dados, tá certo, pessoal? Então, para isso, eu preciso que vocês tenham essas listas bem entendidas na cabeça de vocês, que vocês realmente entendam o código que vocês fizeram. E aí lá no plano no plano semanal que vai estar no Moodle, vai ter outras instruções para a gente conseguir tirar dúvida, como que a gente vai dar andamento à nossa disciplina, tá certo? Então não se esqueçam. Então qualquer dúvida vocês podem voltar a esta aula, analisar. Lembrando que quem não tiver o NetBeans instalado precisa instalar, e quem não tiver terminado algum dos projetos, então vai precisar terminar para conseguir acompanhar até esse ponto que a gente chegou. Então, eu desejo uma boa noite para vocês e bons estudos.